Salve, salve, meus amigos, minhas amigas, estamos retornando ao conteúdo aqui no canal, devido à data FIFA, aí é um período que eu opero muito pouco nos jogos aqui, então acabo também não produzindo tanto conteúdo aqui no canal. Na verdade, a produção de conteúdo que eu foquei nesses últimos dias aí não foi tanto para o YouTube, mas agora estamos retornando aqui porque volta o futebol brasileiro, voltam também as análises aqui no canal, e eu vou focar também meu trabalho nas análises dos jogos de volta dessa fase de quartas de final da Copa do Brasil, onde a gente tem grandes confrontos aqui de times importantes do futebol brasileiro que vão definir quem serão os semifinalistas aí dessa competição, que é a competição que mais paga aqui no futebol brasileiro. A gente tem a premiação da Copa do Brasil ano a ano aumentando, né? E essa competição ganha cada vez mais prestígio aí, se tornando uma das competições mais importantes do calendário das equipes brasileiras. E a gente vai falar então dos principais confrontos que a gente tem, que na verdade vamos falar de todos os confrontos, né? Hoje, abordando especificamente os jogos dessa quarta-feira, onde a gente tem aqui duas partidas importantíssimas aí pela Copa do Brasil, jogos de volta das quartas de finais. Antes de falar dos jogos, eu queria convidar você que não é inscrito aqui no canal, que por favor se inscreva, deixa aquele like aí para fortalecer. A inscrição de vocês aqui no canal é algo que para você é muito simples, é muito rápido, é só clicar no botãozinho aqui para se inscrever, e para mim ajuda demais aqui o canal continuar crescendo, chegar num número cada vez maior de pessoas. Então, para que eu consiga continuar produzindo conteúdo bacana aqui para vocês, deixa o like no vídeo e se inscreva no canal, beleza? Bom, vamos falar desse jogo aqui entre Fluminense e Bahia, jogo que será nessa quarta-feira às 19 horas. Né? A gente tem aqui um confronto onde o Bahia venceu o jogo de ida por 1-0, né? E a gente tem situações importantes aqui em relação à escalação das duas equipes, né? O Fluminense, que tinha alguns desfalques no jogo de ida, vai ter jogadores importantes aí retornando, aí estando à disposição do técnico Renato Portaluppi. E a gente tem também aqui do lado do Bahia algumas ausências importantes que a gente vai comentar aqui também, né? Do lado do Fluminense, a gente terá uma escalação aqui, provavelmente, talvez alguns nomes aqui sejam diferentes. O SofaScore aqui, que é a plataforma que a gente utiliza, tá prevendo aí uma escalação titular com o Everaldo como titular, talvez pinte o Germancano aqui como titular nessa equipe do Fluminense, né? A gente sabe que o Samuel Xavier, que é o lateral direito aqui, não vai estar disponível, então o Guga deve ser o titular, mas a nível de montagem do time a gente tem uma montagem muito próxima daquele Fluminense que a gente viu atuando no Mundial de Clubes, né? Com o Martinelli e o Hércules aqui fazendo uma dupla de volantes, e o Nonato fazendo um papel aqui de meia articulador. Na verdade, ele não cumpre essa função, na verdade ele tem muito mais uma função de marcação aqui também no time do Fluminense, mas esse trio de meio-campistas aqui trabalha bastante na transição de jogo, né? E a gente tem o Canóbio como um segundo atacante aqui, junto com o jogador que vai fazer a função de 9 aqui, seja o Everaldo ou seja o Cano, né? O Everaldo é um jogador mais de referência, o Cano é um jogador um pouco mais de mobilidade, né? Mas o Canóbio faz essa função aqui de trabalhar junto ali como um segundo atacante eventualmente, enquanto o Serna pelo outro lado faz uma função mais parecida com o que fazia o John Arias aqui na equipe do Fluminense. Essa é a principal mudança que a gente teve aí ao longo da temporada aí no Fluminense, que foi a saída do John Arias, que vinha fazendo aí uma temporada fantástica pelo Fluminense. Ela, sem dúvida nenhuma, o principal jogador criativo, né, e definidor aí dessa equipe. Então a gente tem aí, na ausência desse jogador, uma substituição pelo Serna, que vem conseguindo, né, dar uma boa resposta aí nessa equipe do Fluminense. E nesses jogos decisivos a equipe do Fluminense tem uma característica que costuma crescer nesse tipo de decisão, né, nesse tipo de competição aqui. A gente já viu pela Libertadores e pela Copa do Brasil também o time do Fluminense encarando jogos importantes aí com uma postura diferente, né, com uma motivação diferente. A gente deve ver isso também nesse jogo de volta aqui, principalmente levando em consideração o fato de que o time precisa buscar um resultado de desvantagem no placar agregado, né? Falando do lado do Bahia, a gente tem aqui uma modificação interessante, que é a presença do Cauli como titular, né? A gente tinha comentado no jogo de ida o fato de que o Everton Ribeiro
não tinha atuado e o Cauli provavelmente entraria como substituto do Everton Ribeiro no meio-campo, né? Era, inclusive, o desejo da grande maioria dos torcedores do Bahia, acreditando que o Cauli é um jogador que rende mais nessa posição aqui, um pouco mais recuado, trabalhando como meio-campista e não tão aberto lá na ponta direita. O que aconteceu foi que o Cauli entrou nessa posição aqui, jogando como extremo e deu uma excelente resposta no jogo de ida. Então, ele vai ser mantido aqui pelo Rogério Ceni, provavelmente vai começar o jogo também. É um jogador que tem potencial de vitória pessoal no 1 para 1, então esse é um ponto que o Bahia pode explorar bastante, né? Com a ausência do Eric Pulga, que é um jogador que também tem essa característica que o Cauli vai ter mais responsabilidade de ser o jogador para executar esse tipo de jogada. A gente tem aqui algumas ausências importantes, além do Eric Pulga, o Ademir e o Caio Alexandre são talvez os principais jogadores aqui que estão fora. O Eric e o Canu também são desfalques aqui devido a lesões, né? Então a gente tem o time do Bahia sem alguns jogadores importantes aqui que vinham sendo titulares na equipe ao longo da temporada, tá? Então, muito provavelmente a gente deve ver o Bahia adotando uma postura um pouco mais defensiva para encarar o Fluminense nesse confronto aqui, levando em consideração que tem uma vantagem no placar agregado, embora o desenho de jogo, o estilo de jogo do Rogério Ceni não seja um estilo de jogo tão reativo assim, né? Não é a filosofia que o treinador prefere. Tendo as peças para poder fazer um jogo mais ofensivo, geralmente o Rogério Ceni adota essa postura de ter mais a bola sob o seu controle, né, de gerar situações perigosas contra o adversário. Então pode ser que o Rogério Ceni abra um pouco mão dessa ideia de jogo, levando em conta que não tem alguns jogadores fundamentais aí para executar esse tipo de postura dentro do jogo, tá? Mas o retorno do Everton Ribeiro, sem dúvida, aqui é o ponto mais positivo para o time do Bahia. Ele é um jogador cerebral, ele é um jogador que tem a qualidade da bola parada, ele é o cara que tem o passe mais refinado dentro dessa equipe do Bahia aqui e muito provavelmente deve colocar os jogadores de ataque aqui em boas condições para construir cenários de finalização aqui, tá? Então aqui a gente começa a desenhar oportunidades para poder trabalhar nesse jogo aqui. A primeira delas é em relação ao mercado de finalizações, tá? Então a gente tem aqui bons finalizadores do lado do time do Bahia, os 3 jogadores de ataque aqui, o Kaique, o Cauli e o William José, juntamente com o Everton Ribeiro, como eu citei aqui, são jogadores que têm um potencial de fazer pelo menos mais de uma finalização a gol contra a equipe do Fluminense. Por quê? Porque o Fluminense vai ter que sair, vai ter que dar espaço e no contra-ataque esses 4 jogadores da equipe do Bahia têm um potencial de chegada muito interessante, tá? Então vale a pena a gente pegar aqui os melhores jogadores em relação a preços para comprar finalizações aqui dos atacantes do Bahia contra o Fluminense nesse jogo. Do lado do Fluminense a gente tem muito mais peso aqui no Everaldo para buscar finalizações desse jogador, porque ele é o jogador que vai ser responsável por prender a defesa do Bahia lá na sua linha mais baixa, né? Então aqui a gente deve ter esse jogador sendo bastante acionado por jogadas aéreas por parte da equipe do Fluminense. O Guga é um lateral que vai bastante à linha de fundo, então a gente deve ver bastante triangulações do Guga com o Serna e eventualmente aqui com o próprio Nonato, que aproxima um pouco, não é tanto a característica do jogador, mas a gente deve ver sim jogadas aqui onde o Everaldo deve ser abastecido para conseguir criar finalizações aqui, então a gente tem também a possibilidade de buscar por finalizações acima de uma finalização do Everaldo aqui pro lado do Fluminense, tá? Mercado de match odds aqui eu acho interessante alguma coisa em lei ao Bahia, primeiro porque é o time que já tem um resultado positivo, não precisa se expor tanto, né? O Fluminense deve buscar um jogo, pelo menos nos primeiros minutos aí, de superioridade a nível de volume de jogo no campo do adversário, então a gente pode ter aqui a possibilidade interessante de ter o Fluminense trazendo pra gente aqui uma leitura de back a favorito. No entanto, esse preço aqui do Fluminense para back ao favorito, ele tá com uma odd num patamar onde, se o time não corresponder àquilo que o mercado espera, essa odd deve tomar uma correção forte, então eu não recomendo tão fortemente aqui alguma coisa em back ao Fluminense, sim em lei ao Bahia, porque a gente pode ter aqui
trabalhando a favor do tempo, uma possibilidade melhor aqui para fazer trade nesse jogo, tá? Mercado de gols também acho interessante. A gente tem nos jogos de ida da Copa do Brasil, geralmente cenários um pouco mais under, né? Nos jogos da volta a gente tem a possibilidade de ter um cenário de gols aparecendo muito mais rapidamente, principalmente em jogos onde a gente já tem o placar agregado classificando uma das equipes, né? Nesse caso aqui classificando o visitante, então a gente pode ter sim um cenário interessante para buscar mercado de gols. Aqui a linha do over 2,5 está pagando 2,35, tá? Então esses são os meus mercados preferenciais para esse jogo. No pré-live, finalizações, principalmente dos atacantes do Bahia e também do Everaldo pelo lado do Fluminense. Mercados de over goals que pode surgir ao longo do jogo aqui com bastante valor em relação à movimentação das duas equipes. E no match odds, um lay ao visitante que já tem o placar agregado a seu favor, ok? Depois no outro jogo aqui a gente tem às 21h30 Corinthians e Atlético Paranaense. O Corinthians venceu fora de casa o Atlético Paranaense por 1-0. Vai jogar dentro da sua casa aqui, onde a gente tem o Corinthians com um retrospecto bastante favorável, né? Mesmo não tendo aí alguns jogadores importantes à disposição. Se a gente pegar aqui os desfalques da equipe do Corinthians, a gente tem o Ranieri, a gente tem o Martinez e o Carrillo. Talvez o Carrillo seja o mais importante jogador ausente aqui nesse time. A gente tem o Yuri Alberto, que está voltando aqui de uma lesão também, então muito provavelmente ele não jogue o tempo inteiro. A gente tem o Memphis Depay, que está voltando de uma convocação para a seleção da Holanda, onde teve uma participação muito boa, também fez gol, enfim, pelas eliminatórias, e não deve atuar os 90 minutos, então a gente tem aqui, muito provavelmente, a equipe do Corinthians jogando um primeiro tempo para tentar aumentar a vantagem, né, e fazer aí com que esse placar agregado seja ainda mais seguro ao longo desses 90 minutos finais aqui da disputa das quartas de final contra a equipe do Atlético Paranaense. Se a gente pegar o retrospecto recente do time paranaense aqui, vamos buscar aqui o Atlético jogando a Série B, ele é o 8º colocado e teve uma melhora considerável aqui nas últimas 3 rodadas, conseguiu fazer 3 vitórias, venceu o CRB fora de casa por 1-0, venceu dentro de casa o Novo Horizontino, que é um adversário direto aqui também, por 2-1, e venceu na última rodada aqui o Botafogo de Ribeirão Preto por 3-1 jogando fora de casa. Então o Atlético vem aqui numa sequência muito interessante, tirando essa derrota aqui para o Corinthians. Tem aqui, ó, nas últimas 10 partidas tem apenas 3 derrotas, 2 empates e tem 4 vitórias a equipe do Atlético Paranaense. Então temos aqui um time que vem no momento interessante aqui, vem melhorando a sua performance aqui na temporada, né? O time do Atlético Paranaense não tem desfalques importantes, ao contrário do Corinthians, que tem alguns jogadores importantes aqui que estarão fora para essa decisão, tá? Então é um time que, talvez a maior vantagem a nível de montagem tática aqui do time do Atlético Paranaense é poder repetir a sua escalação aí nos últimos jogos, né? Então a gente tem alguns jogadores conhecidos aqui e de boa qualidade técnica na equipe do Atlético Paranaense também, mas é uma equipe que tem bastante dificuldade em jogar de maneira propositiva, tá? Então aqui nesse sentido a gente tem que trazer o nosso conhecimento prévio aqui, a nossa análise prévia do histórico do Atlético Paranaense jogando fora de casa em situações onde precisa do resultado, tá? O Atlético Paranaense é um time que tem bastante volume dentro de casa, mas mesmo quando joga como mandante não é uma equipe que costuma propor o jogo, costuma amassar o seu adversário durante os 90 minutos. Então aqui a gente tem uma situação onde o time que precisa do resultado não tem necessariamente o costume de jogar de maneira propositiva, tá? Então esse cenário a gente pode explorar aqui como uma vantagem muito interessante, além, é claro, do placar agregado a favor do Corinthians, tá? Então o Corinthians não precisa buscar um jogo aqui para fazer o Atlético Paranaense forçar o erro, tá? Acredito que esse tipo de situação que ela deve acontecer
de maneira natural ao longo do jogo, né? Então o Corinthians só precisa se postar e esperar o Atlético Paranaense deixar os espaços que ele naturalmente vai ter que oferecer para que o Corinthians consiga executar o seu jogo de velocidade, principalmente com o retorno do Yuri Alberto, que tem na velocidade e na explosão uma das suas principais características, né? Então acredito que o acréscimo vai ser muito grande com o retorno desse jogador na equipe do Corinthians. A gente tem aqui dois jogadores que são muito bons de passe, o Charles e o Rodrigo Garro. Destaque para o Rodrigo Garro, né? Que é o jogador que, na ausência do Depay e do Yuri Alberto, meio que se tornou a principal referência dessa equipe do Corinthians, né? Então a gente deve ver aqui boas atuações desses jogadores aqui que voltam a atuar juntos, esse trio ofensivo aqui do Corinthians, o Yuri Alberto, o Depay e o Rodrigo Garro. Quando eles estiveram juntos, principalmente jogando dentro de casa, a resposta foi muito positiva contra adversários, inclusive, bem mais qualificados, aí, como a gente viu contra o Palmeiras, contra o São Paulo, né? Jogos difíceis onde o Corinthians foi muito bem. Então, a gente deve ver aqui também a equipe do Corinthians dando uma boa resposta jogando dentro de casa. Talvez aqui seja um cenário para a gente buscar back ao time da casa, mesmo com a vantagem, tá? Mas o principal cenário que eu recomendo aqui para esse confronto é o mercado de gols. Como eu falei para vocês, a gente tem jogos mais under no jogo de ida e na volta a gente acaba tendo cenários mais interessantes para trabalhar over goals, tá? Então acredito que aqui a gente possa ter sim uma boa possibilidade para buscar mercado de gols nesse jogo aqui. A odd do over 2,5 tá pagando 2,50, então temos aqui também preço interessante para poder trabalhar esse mercado, ok? Essas foram as minhas análises para os jogos da Copa do Brasil. Lembrando que eu sempre trabalho, sempre realizo operações nesses jogos ao vivo lá no meu canal do Telegram, utilizando a Betfair, que é a plataforma que está sempre aqui junto comigo, né? Então, se você não tem conta na Betfair, recomendo você escanear o QR Code que está aqui na tela ou clicar no link que está na descrição do vídeo, criar sua conta na Betfair, porque a gente tem ali as melhores cotações para operar nesses mercados aqui, principalmente de Copa do Brasil, de Campeonato Brasileiro, de Libertadores, essas competições aqui a Betfair oferece odds que a concorrência não consegue cobrir, e na Betfair você vai estar trabalhando na maior bolsa esportiva do mundo, portanto a mais confiável, a que tem maior liquidez e a que você não tem risco nenhum de ser limitado, tá? Então é importante a gente sempre falar isso. Não perca tempo, crie sua conta na Betfair, parceira aqui do canal Stake Cheia. Valeu? Nos vemos no próximo conteúdo, um grande abraço, até lá!